Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Paz do Senhor Jesus que vive e reina esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vim hoje trazer uma meditação para a sua vida, para a minha vida, porque é uma espada de dois gumes. Eu aprendo, você aprende e nós ensinamos e outras pessoas aprendem e é assim propagado o reino de Deus na terra. Amém? E o Espírito Santo vai trazendo a revelação segundo a tua vontade, segundo a tua bondade, segundo o teu querer. A palavra de Deus se encontra no Provérbios 16, no seu verso 7, que diz assim: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos desta pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. Amém. Amados, é triste, mas é uma realidade que vivemos no presente século, de muitos cristãos, né? Fala que tem inimigos, não é verdade? E de fato é que a Bíblia fala sobre os inimigos, né? Mas, amados, aqui é bem claro, quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dela vivem em paz com ela. Não pela vontade dos inimigos, mas pela vontade de supremacia divina. Eu separei aqui, nós vamos dar uma andada pela Bíblia, de alguns atributos do nosso Deus. Do nosso Deus vem o conhecimento, a bondade, o amor, a santidade, a justiça, a verdade, a soberania, a sabedoria. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar contigo de uma maneira extraordinária. Eu creio que você vai até sentir no coração assim de enviar para outras pessoas serem curadas e saradas. Amém? Amados, para dar continuidade na palavra de Deus, eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Mateus, no seu capítulo 9, no seu verso 32. Amém? No seu verso 30, no seu capítulo 10, no seu verso 32. E diz assim: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que estás no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Não penseis que vim trazer à terra paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Amados, aqui mesmo o Senhor ele está dizendo para nós que os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. Por quê, amados? Porque uma vez que da nossa própria família. Por quê, amados? Porque uma vez que nós temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor, nós passamos a conhecê-lo, como o primeiro atributo que eu coloquei, o conhecimento, né? Nós passamos a conhecê-lo, nós passamos a enxergar como as coisas verdadeiramente elas são,
nós começamos a querer ter o quê? Uma vida santificada. E nem todos aqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles da nossa família, da nossa parentela, vão compreender como nós sofremos uma mudança drástica na nossa maneira de falar, de agir, de se posicionar. Então, quando ele fala que ele veio para trazer a espada, não é que, e a discórdia, não é que ele é a favor da discórdia, da contenda, da divisão, até mesmo porque ele fala que é uma coisa abominável a ele, é o quê? Contenda entre irmãos. Então, na verdade, quando ele fala que ele veio para trazer a discórdia, é que muita gente não vai aceitar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se posicionar. Só que ele deixa bem claro nos versículos anteriores que aquele que nega ele também o negará diante do Pai. Então, cabe a mim e a você escolher, né? Se nós vamos falar sim para as pessoas ou se nós vamos falar sim para a vontade soberana do nosso Deus. E ele deixa bem claro, né, quando ele fala aqui, eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Por que motivo de discórdia? Porque muitas das vezes, quando nós queremos nos posicionar quando nós temos a Bíblia como bússola para os nossos dias, muitas das vezes as pessoas não compreendem. Quando nós falamos assim, vai ter um passeio, eu vou orar para ver se o Senhor ele está nesse... As pessoas não compreendem. Às vezes nos chamam até de santarrão, às vezes falam que nós queremos ser o quê? Religiosos demais. Sim, bem é verdade que muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado para não cair no engano da religiosidade. Religiosidade não quer dizer o quê? Santidade, não quer dizer eternidade. Então nós temos que tomar muito cuidado para não pegar a palavra e aplicar ela na nossa vida de uma maneira errônea. O que o Senhor ele está querendo nos dizer e nos alertar aqui? Que muitas das vezes não vai ser fácil implantar a soberania dele nas nossas vidas. Eu digo isso como um pai, como uma mãe. Um pai ou uma mãe que serve a Deus, tem os seus filhos já grandes, né? Tem ali o rapaz, uma moça. De repente, esse rapaz, essa moça está no mundo, porque nós estamos no mundo. Nós somos criados para a eternidade, mas estamos ainda no mundo. E ali o jovem, ele fala assim, mãe, vou trazer minha namorada para dormir aqui em casa. E a mãe vai falar assim, não, você não vai trazer sua namorada para dormir aqui em casa, porque eu não aceito isso. Ali, a verdade, ela tá causando o que dentro daquele lar? Uma discórdia, aquele jovem não vai aceitar, ele vai falar assim, a senhora é muito careta, todo mundo traz, e isso é normal nos dias de hoje, não é por causa disso que eu não vou pro céu. Realmente, não é por causa disso que você não vai pro céu, até mesmo que para ir pro céu são muitos fatores, né? Se Jesus chegar no momento que nós estivermos desapercebidos e fazendo as coisas erradas, certamente muitos ficarão. Mas o fato de trazer uma namorada dentro de casa, fazer alguma coisa, isso não quer dizer que vai ou não pro céu. Porque a pessoa pode se arrepender. A irmã Aline tá fazendo a apologia aqui à fornicação. Não. O que eu tô te dizendo é que se Jesus não voltar naquele momento, aquele jovem se arrepender, ver que agiu de uma maneira errônea diante da palavra, ele vai para o céu. Quem determina quem vai ou não para o céu é o Senhor. Não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós o julgamento. E muitas das vezes nós não compreendemos, né? Claro que não é por conta disso que eu vou aceitar dentro da minha casa. Eu tenho que viver a passos largos para a eternidade, não a passos largos para o inferno. E eu sei que tudo que vai de acordo com a palavra vai me levar a passos largos para o céu. Mas tudo que bate de frente com a palavra me leva a passos largos para o inferno. E a Bíblia diz o quê? Para me ensinar a minha geração o caminho que ela deve andar. Então eu não aceitarei dentro do meu lar, dentro da minha casa, as coisas feitas de qualquer maneira. Não é verdade? Então aquilo vai causar o quê? Uma discórdia. Então quando o Senhor ele fala que ele veio para trazer
espada, é porque a espada, ela penetra. A palavra dele diz que a palavra, a verdade, é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a medula, ela discerne as coisas que são das coisas que não são. Então, quando traz a espada, realmente ali a gente vê quem está disposto a ficar conosco porque nos ama, ou quem realmente está disposto a ir embora porque não aceita. E isso dói muitas das vezes. E o inimigo aqui que Deus fala não é o inimigo que eu gerei, é o inimigo que a palavra gerou. A palavra gerou um inimigo para mim, assim como gerou um inimigo para Jesus. Então, através da minha posição, através de eu aplicar a palavra na minha vida, vai gerar alguns inimigos, que muitas das vezes eu não quero que isso aconteça, mas vai acontecer. Então, os inimigos que o Senhor fala são esses. Amado, você não está lutando contra o irmão da igreja. Ei, se vocês estão na mesma fé, não tem aquela que, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Amados, o céu, ele é de verdade, ele existe, ele não tem ala B, ala C, ala E, ala A. Ele não é que nem um avião. Ele não é um avião que tem classe econômica, executiva, não, amados. O nosso inimigo não é o nosso irmão, não. O nosso inimigo é aquele que não quer fazer a vontade de Deus e que não é gerado por nós, é gerado através da verdade sobre as nossas vidas. E o que o Senhor fala a respeito disso ali em Lucas, né? Em Lucas, ali no seu capítulo 6, no seu verso 27 e 28, fala assim: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Porque não é a irmã Aline que fala agora, amados, é o Espírito Santo que está falando. E ele fala assim: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Amados, para que assim seja pregoado o evangelho, para que assim seja feito, como está dizendo lá em 1 Pedro, no seu capítulo 3, que fala que a gente ganha 100 palavras através de um testemunho. E diz assim: abençoai os que vos amaldiçoai, orai pelos que vos acusam falsamente. Amados, quantas das vezes eu, no começo da minha conversão, né, eu sofri algumas acusações ali que me entristeceram muito, e eu dobrava o joelho e o Senhor falava assim: ora por eles. É fácil, amado. Se eu falar pra você que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil. Você dobra o joelho, a vontade é de você olhar pra Deus e falar assim: Deus, eu estou sendo injustiçada, faz justiça, mostra pra ele, mostra pra ela que eles estão fazendo isso comigo, eles não conhecem meu coração. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus, ele quer o quê? Um coração contrito, um espírito quebrantado, e entender o conhecimento desse Deus. Por isso que eu falei, alguns dos atributos aqui é o conhecimento de Deus. Lá em Provérbios, no seu capítulo 3, no verso 13, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Então, amados, nós temos que conhecer esse Deus e ver o que ele quer de nós, o que ele espera de nós. Então, amados, quando aqui em Provérbios 16 fala assim: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. Amados, isso me chamou tanta atenção, amados, porque muitas das vezes as pessoas falam assim: eu só quero paz, eu só quero paz, a minha vida tá com falta de paz. A Bíblia fala: encontre a paz e siga. Qual que é o caminho da paz, amados? O caminho da paz é o caminho da verdade. E qual que é o caminho da verdade? Jesus é a verdade. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus senão por ele. E quem é Jesus? Jesus, ele está resumido nisso aqui, amados, na palavra de Deus. Quer se aprofundar no Senhor? Quer ter conhecimento pleno da salvação, daquilo que o Senhor espera de você? Se aprofunda na palavra de Deus. Sabe, amados, se eu sou pecadora, eu sou comedora de arroz e feijão, eu erro pra caramba, eu sou imperfeita. Se eu fosse perfeita, não estaria mais aqui nessa terra. Eu sou imperfeita e muitas das vezes eu ouço coisas que me entristecem. Imagina o ser iluminado que é o nosso Deus. Imagina como que ele fica quando um
irmão, quando uma irmã fala assim, eu vou para aquele congresso não, porque aquele congresso quem vai pregar é A, B e C. Eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja é do pastor A, B, C e D. Eu não vou naquela reunião. Eu não quero encontrar com esse irmão aqui, porque esse irmão me magoou. Porque esse irmão ele fez. Porque esse irmão aconteceu. Porque esse irmão ele... Ei, amados, quando as nossas atitudes forem de acordo com a palavra e a vontade do Senhor, até os nossos inimigos encontrarão paz conosco. Sabe, amados, o Senhor nos chamou para uma geração abençoada, uma geração que vai romper, uma geração que vai fazer a vontade plena do Senhor, que vai ter bondade, que vai ter amor, que vai ser santo, porque Ele é santo, que vai ser justo, que vai ter verdade em nós e vamos manifestar a soberania do Senhor. Amados, se a gente não alcançar isso, nós certamente não veremos a Deus. Irmã Lili, você fala assim porque você já consegue então todos esses atributos. Ei, amado, eu me esforço ao máximo. Se eu falar para você que todos os dias eu consigo aplicar todos, eu vou estar mentindo, mas o Senhor, Ele sabe o quanto eu me esforço. Amados, a palavra do Senhor, Ele fala assim, se o seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz. Então nós precisamos olhar com o olho de Cristo, nós precisamos ter o olhar de Cristo. Amados, nós precisamos compreender que nós estamos nesse mundo, mas somos peregrinos. Ei, eu vejo tantos irmãos agindo como se fossem pessoas do mundo. Sabe, amados, não é tempo para isso, não é tempo, sabe, de nós nos afastar, é tempo de ajuntar. O inimigo, ele tem infiltrado dentro dos templos, sabe, aquela raizinha de amargura, de inveja, de ciúmes, aquela raizinha de tipo, não liga pra mim, aquela raizinha de tipo, coitado. Ei, amados, isso é uma isca forte para Satanás. Cuidado, sai dessa, porque diante do tribunal de Cristo, ninguém é inocente. Sabe, nós erramos de uma maneira diferente, mas nós erramos e nós vamos ainda acumular pecado para nós. Não, amados, é tempo de libertação, é tempo de ser livre, é tempo de exalar o bom perfume do Senhor, é tempo de olhar para o irmão com misericórdia e compreender que as ovelhas gordas estão aqui para sustentar as magras, não para empurrá-las do aprisco, como dizem em Ezequiel. Amados, nós vamos prestar conta de tudo que nós façamos aqui, quer seja bom, quer seja ruim. Existe um livro sendo escrito neste momento e o livro deles são de obras. Ei, quais estão sendo as suas obras? A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, coisa linda, maravilhosa, terá graça sobre a minha vida, mas ei, seu nome agora já está no livro e a obra já está sendo escrita. O que está sendo escrito sobre o seu respeito? Você tem se perguntado? Você tem se preocupado com isso? Porque está sendo escrito. Quer seja bom, quer seja ruim, está sendo escrito nesse momento. E o que o Senhor está vendo ao meu respeito? Ei, amados, é momento de amar mais. Sabe? É momento de julgar menos. Não! A irmã Aline tá pedindo pra mim sentar na roda dos escarnecedores. Não! Até mesmo porque o primeiro versículo que eu coloquei aqui pra vocês foi o quê? Que ele veio pra trazer a espada, a discórdia. Mas não porque você vai discordar, não. Porque a verdade, ela vai causar isso. Mas não porque você quer. A sua obrigação é amar. Viver a verdade e amar. É isso. Mas a sua maneira de viver muitas das vezes vai causar discórdia. Mas aí entra o quê? O bom testemunho, amados. Por quê? Por que muita gente não tá sendo ganhada pelo bom testemunho? Porque nós arrotamos santidade e vivemos impurezas. Sabe? E não é isso que Cristo tem para nós. Lá em 1 Pedro, seu capítulo 3, né? Fala ali sobre a esposa, mas eu já trago isso abrangendo todas as áreas. Ali fala que a esposa, né? Ela tem que ter boas ações para que, sem nenhuma palavra, ela converta o marido incrédulo. Eu vou além, amados. A pessoa cristã, ela tem que ter boas ações para que, sem nenhuma palavra, ela converta o marido, o filho, o vizinho, para que ela converta a sua rua, a sua cidade e até os confins da terra, que foi para isso que nós somos chamados. Amém, amado? É uma palavra de reflexão para mim, é para a tua vida. Amados, você quer paz? Age de acordo com a palavra, porque a palavra é verdade, viva e eficaz em nossas vidas. E a palavra diz aqui, em Provérbios 16:7, quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis
ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela. Pela sua vontade? Pela minha vontade? Não. Pela vontade divina. Amém? Deus te abençoe poderosamente, ricamente, que essa palavra penetre no teu coração e você possa ser alcançado pela essa graça imerecida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente.